Olá pessoal, tudo bem? Continuando então aí no capítulo dos crimes contra a liberdade individual, né? Hoje então vou passar para vocês o crime de sequestro e cárcere privado, tá certo? Então o crime de sequestro e cárcere privado está no artigo 148 do Código Penal e ele prevê a seguinte definição: privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado, reclusão de 1 a 3 anos. Pessoal, perceba então que é bem simples, né? A nomenclatura aí, a frase do dispositivo aí é bem simples, né? Privar alguém de sua liberdade, ou seja, você retirar, você conseguir tirar essa liberdade da pessoa mediante o sequestro e o cárcere privado, que são as duas formas de você cometer esse crime. Então, o que é a diferença? Qual que é a diferença de sequestro ou cárcere privado, né? O cárcere privado, ele significa numa situação com confinamento, ou seja, uma situação onde a vítima ela vai estar em um cômodo. Então, vamos supor, um exemplo, que o cárcere privado seria quando você prende uma pessoa em um quarto ou em uma suíte, tá? Ela não tem a possibilidade de transitar entre cômodos, né, da casa ou do apartamento, enfim, de qualquer local. Tá? Seria isso, né? E no local mais confinado, no local mais pequeno. Não vamos você colocar um salão de festa aí, né? Que é grande. Aí seria a situação de sequestro. Porque daí não teria o confinamento, né? O confinamento, então, presume, então, que seja que seja mais confinado, seja menor, tá? Já o sequestro é uma situação onde a pessoa pode transitar, ela perde a sua liberdade, mas ela transita em cômodos, ela não fica confinada. Então, vamos supor, dentro de um apartamento, dentro de uma casa, dentro de um galpão, né, de um salão grande, dentro de uma chácara, de um sítio, né? Então, isso seria, então, o sequestro. Essa é a diferença entre sequestro e cárcere privado, tá bom? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, fulano de tal foi sequestrado, tá? Mas como é que foi? Ele foi pego e foi colocado dentro do banheiro. Então, na verdade, ele ficou em cárcere privado, né? Só que só uma diferença uma diferença legal aí que o legislador quis abarcar tudo, né? Ele quis, então, amarrar tanto o sequestro como o cárcere privado seria o crime. Claro, pelas consequências, o cárcere privado terá uma pena um pouquinho maior do que a pena mínima do crime, né? Então, vamos presumir nessa situação, ok? Então, seria essa a diferença, tá? E o bem jurídico protegido desse crime é a liberdade individual, estamos tratando aí do capítulo da liberdade individual, o direito de ir e vir da pessoa, né, do artigo 5º da Constituição. Então, veja que você retirar a pessoa, então, da sua liberdade de ir e vir e colocar ela dentro de um local. Isso seria o sequestro. Não confundir esse crime com o crime de extorsão mediante sequestro, ou então com o crime de extorsão ou roubo com confinamento, né, com restrição da liberdade da vítima. Os dois crimes você vai acabar colocando a pessoa em cárcere, né, ou seja, vai tirar a liberdade, só que a finalidade é outra. Você utiliza o cometimento deste crime para a finalidade específica do crime do patrimonial, tá? Então, dentre outros crimes que a gente futuramente a gente vai ver, tá ok? Então, seria essa a diferença. Quando alguém fala assim, fulano de tal foi sequestrado, né? Dá para você presumir que seria isso, mas normalmente não é. Normalmente é o crime lá de roubo com restrição da liberdade, ou então o roubo ou extorsão com restrição da liberdade, ou o crime de extorsão mediante sequestro, que vamos ver então no terceiro bimestre lá nos crimes patrimoniais. Tá bom? Então, diferenciar. Esse crime não tem finalidade específica. É simplesmente a situação de sequestrar, né, e colocar em cárcere privado, simplesmente de retirar a liberdade, né, para outros fins, né, qualquer fim que não seja esses crimes específicos patrimoniais, tá? Então seria isso. O objeto material é só a pessoa humana, então não há crime de sequestro e cárcere privado de animal, somente só a pessoa humana viva. E o sujeito ativo e passivo são comuns, então é tratado de um crime bicomum. A única coisa que você tem que tomar cuidado é que, se for funcionário público que sequestrar a pessoa ou então tirar a liberdade da pessoa, nesse caso ele vai cometer o crime de abuso de autoridade, né? Lembrando que a lei de abuso de autoridade foi modificada ano passado, foi revogada aquela lei
antiga. Agora nós temos uma lei nova, né, a 13.869 de 2019, que prevê lá várias condutas, vários crimes específicos e inclusive o crime aí do agente público retirar a liberdade de alguém, tá? E cabe HC, né? São, por exemplo, mandado de prisão aí, né? Um policial que acaba prendendo alguém injustamente, então cabe o habeas corpus, né? No caso do privado, se ele acaba prendendo alguém, alguma pessoa que não seja funcionário público, nesse caso, cabe você chamar a polícia para prender ele em flagrante pelo crime de sequestro, ok? O que mais a gente tem visto nesses crimes de sequestro e cárcere privado são situações aí de Lei Maria da Penha, né? Onde o marido mantém a mulher presa dentro de casa, né? Circunstâncias onde pais mantêm os filhos presos, aí também nós temos as circunstâncias do ECA sobre isso, tá? Mas são os crimes que mais se cometem, tá? Os outros crimes, normalmente, que são pessoas fora da violência doméstica, são situações aí que tem o fim patrimonial, que não será esse crime, então. Daí será o crime do extorsão, roubo ou extorsão mediante sequestro, ok? O direito passivo, da mesma forma, então, como eu disse, é comum. Também qualquer pessoa pode ser, só é necessidade de ser pessoa humana viva. Quanto à forma de cometer o crime, então, o crime ele fala privar da liberdade, né? Tirar a liberdade. Significa você tolher, tirar, né, a liberdade dessa pessoa de forma total ou parcial, tá? Então vai tirar o poder de locomoção dessa pessoa. Ah, professor, mas tem situações como o pedágio que se você não pagar, você não passa de carro, né? Mas a pé você pode passar. Então, circunstâncias onde a pessoa obriga você a ficar naquele local, ele está te sequestrando, então não pode, tá? Então, situações agora que nós estamos tendo toque de recolher, enfim, né, são consideradas aí ilegais, não seria uma situação de sequestro. Claro, você tem uma legislação falando do toque de recolher, mas vamos supor que te peguem você na rua e leve você para um local, um policial faça isso, daí também abuso de autoridade, ou um particular faça isso, daí seria o cometimento desse crime, tá bom? Então, as elementares precisam ser mediante o sequestro ou cárcere privado, que eu já expliquei como é que é. Esse crime pode ser tanto por ação como por omissão, como, por exemplo, na ação, você pegar a pessoa e colocar ela dentro da casa, e a omissão é aquela situação onde a pessoa se trancou sozinha, você deixa ela lá, né? Então, no caso, você também cometeria o crime por omissão. Pode ser tanto por detenção como por retenção. Detenção significa você pegar a pessoa fora de casa e colocar a pessoa dentro da casa, fora do local de confinamento, para dentro do local de confinamento, e a retenção seria essa forma de omissão, onde poderia ser essa forma de omissão, como também uma forma também de ação, né? A retenção é quando a pessoa já está dentro e você vai lá e prende, ou a pessoa se prende sozinha e você deixa ela lá, ou você vai lá e tranca a casa e a pessoa acaba perdendo a sua liberdade. E é um crime de forma livre, você pode fazer de qualquer forma. Quanto ao tipo subjetivo desse crime, ele é um crime que só admite o dolo, então por culpa nunca tem esse crime por falta de previsão legal, então você precisa ter o dolo de privar a pessoa. Vamos supor que você acaba trancando a casa com a sua esposa dentro da casa e você não sabia que ela estava lá dentro, ou o seu filho, enfim, aí não comete o crime. Para ser esse crime, precisa ter o dolo, né, de tirar a liberdade da pessoa. E o crime, ele é um crime, então, material, que você realmente precisa tirar a liberdade, e além do mais, ele não é um crime instantâneo, ele é um crime permanente. O que significa isso? Que a vítima, enquanto estiver no cárcere, o agente está cometendo esse crime, então ele pode ser preso em qualquer momento, durante todo o momento do cárcere, todo o momento do sequestro, então será cometido o crime. Então se trata de um crime permanente, ele prolonga no tempo a consumação, ok? E é possível a tentativa perfeitamente, pegou a pessoa, está tentando levar para dentro do cárcere, a polícia vem e prende, ou alguém vem e prende contra a sua vontade. Quanto às circunstâncias desse crime, nós podemos perceber que nós temos duas circunstâncias de aumento de pena, tá? Parágrafo 1º e parágrafo 2º. A primeira, então, circunstância de aumento de pena, ele fala assim, que a pena de reclusão de 2 a 5 anos, se a vítima é ascendente, descendente, então, cônjuge, companheiro ou do agente, ou então, se é maior de 60 anos. Perceba, então, que o aumento da pena de 2 a 5 anos já aumenta bastante a pena, porque era de 1 a 3 anteriormente do caput.
Agora nós temos aí uma circunstância que quase dobra as duas, dobra a pena mínima e a pena máxima vai até 5 anos. Então, tira até a circunstância de fiança pelo delegado de polícia, cuja pena dos crimes só pode ter pena máxima de 4 anos, né? Então, se a vítima é ascendente, descendente, né, se for adotado, enfim, né, for legítimo ou ilegítimo, tá? Cônjuge ou companheiro, então, tanto a circunstância de casamento como também a circunstância de união estável, e se a vítima, em qualquer circunstância, não precisa ser parente, tá? Se a vítima é maior de 60 anos, tá? Sempre, então, daí nós temos essa circunstância qualificadora em razão da vítima. Lembrar que a Lei Maria da Penha não é uma lei que vai trazer punição. Nós podemos ter essa qualificadora, que será essa pena, tá? E aí vai ser aplicado os institutos processuais de medida protetiva, né? Medidas de obrigação do infrator, tá? Não será, então, causas de aumento, não terá nada referente a isso aqui por conta dessa situação. O que se pode ter? Nós temos circunstâncias de agravante se forem violência doméstica, que daí sim, mas é do Código Penal, tá bom? Mas se a vítima for ascendente, descendente, então essa qualificadora. Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital, também é uma outra circunstância, né? Aqui você vai colocar a pessoa e tem que ser casa de saúde ou hospital, só que a circunstância onde os pais acabam fazendo isso com os filhos, né? Ou circunstâncias que a pessoa não precisa ser presa, ser detida em casa da saúde ou hospital. Claro, cometerá esse crime a mãe ou o pai que colocar um filho extremamente drogado, debilitado, para se tratar no hospital, né? Não cometerá, porque se trata de uma situação de estado de necessidade, né, gente? Então, temos que ver também as circunstâncias das excludentes de licitude. Mas o crime se trata da mesma forma. A diferença é a motivação. Por que você colocou? Havia necessidade, né? Tinha outra alternativa, né? Tudo isso que tem que ser analisado nesse caso. Senão, cometerá esse crime aqui. Claro, essa internação fraudulenta, até que fala aí no slide, né? Fica aquela situação de você enganar a vítima. Você fala, não, vamos para o hospital e tal, e de repente você tranca a pessoa lá e a pessoa não precisa ficar lá. Aí cometerá, com certeza, essa qualificadora. A terceira qualificadora do artigo fala se a privação da liberdade dura mais de 15 dias. Então aqui, gente, uma circunstância específica de contagem de prazo penal. Como que é a contagem desse prazo? Do artigo 10º do Código Penal. Você conta o dia que que a pessoa foi presa, que a pessoa foi, então, detida. Então, vamos supor que hoje, dia 21/4, eu sou preso agora nesse momento, às 16h55 da tarde. O dia 21 conta. Então, quando que vai ter essa qualificadora? Quando faz o 16º dia. Até o 15º dia não é, porque o artigo ele fala se a privação de liberdade dura mais de 15 dias. Então, conta hoje, tá? E aí você vai verificar. Então, você pode contar, né? Até eu vou colocar aqui no calendário, aqui, então, ó. Então, dia 21. Então, conta hoje. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Até o dia 5, ainda não tem qualificadora. Agora, se virou a meia-noite do dia 16, já é, então, nesse caso, dia 6, desculpa, aí nesse caso já é a qualificadora. Tá bem? Conta, então, o dia que foi preso. É a mesma situação de pena, né? O dia que a pessoa foi presa sempre conta, né? Mesmo que for às 11 horas, às 23 horas, né? Às 11 horas da noite, tá? Sempre vai contar. É o prazo penal. O prazo processual, para intimação, para responder processo, aí conta do próximo dia útil. Receber intimação hoje, somente no próximo dia útil. A próxima qualificadora, se o crime é praticado contra menor de 18 anos, então daí você vai verificar aí qualquer pessoa que seja menor de 18 anos, e aí tem a seguinte questão, e tanto aqui para o maior também de 60 também, né? Como é que fica essa situação? Porque se trata de um crime permanente. Como que fica a circunstância onde a pessoa ela é presa quando ela tem 59 anos e ela faz 60 anos no cárcere, e como fica a situação onde a pessoa ela é presa quando ela tem 17 anos e faz 18 anos no cárcere. Como que fica a situação? Lembre que por se tratar de crime continuado, tudo que ocorrer durante o cometimento do crime se aplica ao réu, tá? Se aplica ao agente cometedor, ao autor do crime.
Então, se ele sequestra a pessoa com 59 anos, ainda não tem a qualificadora, lá do inciso 1. Quando faz 60 anos, nesse caso, então, daí já tem a qualificadora, aí já vai ser esse crime. Mas, professor, mas então se ele for liberado antes, ele não comete qualificadora? Aí não, tá? Aí não vai ser, mesmo que se for contra a vontade dele, aí não é. Mas se passar, fez os 60 anos, na meia-noite que fez os 60 anos, já é o crime. A mesma circunstância, né, de uma forma invertida, seria o menor de 18 anos. Então, você sequestrou a pessoa, ela tem 17 anos e 11 meses e 30 dias. Ainda tem 17 anos. Mesmo que ela seja libertada só depois dos 18 anos, ainda assim comete essa qualificadora, tá bom? A situação permanente dos crimes sempre tem essa circunstância de sempre ter a qualificadora ou aumento de pena por conta disso, ok? E por último, se o crime é praticado para fins libidinosos, né? Nós temos aqui então uma circunstância então de fins para fins sexuais. Você prende a pessoa para fins sexuais. Então, nesse caso, você responde por este crime aqui também dessa qualificadora, tá? E detalhe, tá? Se você estuprar a pessoa dentro do cárcere, nesse caso, você responderá por este crime mais o crime de estupro, tá? Então tem o concurso material desses dois crimes, não há consunção desses crimes. Por fim das qualificadoras aí, agora uma qualificadora contra a pena diferente. Fala assim, ó. Se resulta à vítima, em razão dos maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral. A reclusão aqui vai ser de 2 a 8. Perceba que o caput é 1 a 3, a qualificadora do parágrafo 1º é de 2 a 5, aqui já é 2 a 8, tem uma pena até alta, né, de crime de alto potencial ofensivo. O que é essa qualificadora? É uma qualificadora chamada pelo resultado, por quê? O resultado que se causa para a vítima. Não é igual dos outros que tem a finalidade ou o tipo de vítima. Aqui nós temos um resultado. Resultado é o quê? O resultado de sofrimento, grave sofrimento físico-moral. Então, se essa vítima, em razão dos maus tratos do agente, né, o agente maltratar, bater, né, ou em razão, pode até tratar bem, mas em razão do local da detenção, local frio, úmido, quente, se ela tiver grave sofrimento físico ou moral, então físico ou moral, um ou outro, neste caso será essa qualificadora. Sempre lembrando que todo cárcere, toda situação de sequestro, a pessoa tem sofrimento moral, pelo menos no mínimo moral, né? Só que aqui ele fala em grave sofrimento, então vai ter que analisar caso a caso como que foi essa circunstância. Se tem que ter, nesse caso, ou maus tratos ou natureza de detenção. Porque você fala assim, tá, você sofreu? Nossa, eu sofri muito. Mas por que você sofreu? Porque eu estava preso. Tá, mas você foi maltratada? Não. Como é que era a detenção? Era um quarto com ar-condicionado, né? Muito bom, muito cheiroso, limpo e tal. Então por que você sofreu? Só por causa do cárcere. Aí já é o crime, gente. Aí não tem essa qualificadora. Essa qualificadora, a pessoa tem que ter esse grave sofrimento físico-moral por causa que ela foi maltratada ou porque o local de detenção é muito ruim. Tá certo? Então lembrem dessa situação, porque senão não será esse crime. E além do mais, né, gente, não confundir com tortura, né? Tortura, nós temos lá o crime de tortura, onde a pessoa, né, já até expliquei quando eu expliquei o homicídio, tem lá o crime específico de tortura, quando a pessoa acaba machucando ou então colocando a pessoa, sequestrando a pessoa para o fim de vê-la sofrer. Aí sim é diferente. Aqui não, o fim é sequestrar a pessoa. Pessoal, uma coisa que é importante falar, nós temos duas qualificadoras aqui, né? Uma com uma pena um pouco menor e a pena maior. Vamos supor, então, que na situação, o agente, então, ele vai lá, sequestra uma pessoa que tem 17 anos e mantém ela por 20 dias. Então, dá para você perceber que nós temos aqui duas circunstâncias qualificadoras, que com certeza vai fazer o quê? Quando se tem duas circunstâncias qualificadoras do mesmo parágrafo, você aumenta a pena. Se é uma circunstância qualificadora, será 2. Se é outra circunstância qualificadora, vai aumentar, então já vai ser perto dos 3, né? Se é 3 circunstâncias qualificadoras, já vai mais perto do 4. Deu para entender? Por isso que ele é maleável, essa circunstância aqui de 2 a 5 anos, ok? Agora, e a mesma regra vocês utilizam por homicídio, a mesma regra vocês utilizam para lesão corporal, ou seja, crimes que têm essas qualificadoras.
Só que nós temos também uma outra qualificadora, e a pergunta será o seguinte: se a pessoa sequestra um menor de 17 anos e dura 20 dias e desse sequestro resulta grave sofrimento físico-moral em razão do maus tratos. Como que fica? Porque você tem que aplicar essa qualificadora e essas duas qualificadoras. Como que vai ficar a pena? Vai ser de reclusão de 2 a 5 mais reclusão de 2 a 8? Não vai, gente. Aqui você utiliza a mesma regra da lesão corporal, porque nós temos lesão corporal grave ou gravíssima. Qual que é a regra? A regra sempre é utilizar a qualificadora mais grave, a pena da qualificadora mais grave, e aí você utiliza a qualificadora mais leve como circunstâncias, tá? Circunstâncias para aumento de pena. Então, se o agente privar a liberdade de alguém que durar 20 dias, ou seja, essa qualificadora, ter circunstância de 17 anos, ou seja, né, essa qualificadora, e mais essa qualificadora em razão dos maus tratos, grave sofrimento físico ou moral, então a pena será de 2 a 5 anos, 2 a 8 anos aqui, 2 a 8 anos, com aumento de pena aí na pena base por conta dessas duas qualificadoras, tá bom? O promotor terá que colocar essa qualificadora e essa qualificadora, mas a contagem de pena do juiz ele vai fazer dessa forma, dosimetria. Então ele vai fazer de 2 a 8 anos, com certeza, aí vai ser bem mais de 2 anos, sabe? Chegando perto de 5, 6, enfim, dependendo das circunstâncias, pode chegar até 8. Ok, então? Será então essa forma então daí que será contado quando se tem aí as duas qualificadoras. Por fim, então, desse crime, gente, nós temos então aí a ação penal pública incondicionada, não fala nada no artigo, e o procedimento, então, gente, vai ser comum, né? Comum, sumário, no caso do caput, olha lá a pena do caput, né? A pena do caput é de 1 a 3 anos, então não chega a 4 e é mais de 2. Então é o sumário. E daí, das qualificadoras, é o procedimento ordinário, comum ordinário, porque passa de 4 anos a pena máxima. Ok, queridos? Então seria esse o crime de sequestro e cárcere privado, tá? Muito obrigado, então. Valeu.